Gente, parece que a era do Dorival Júnior chegou de fato ao fim. Sexta-feira, agora, vai ter uma reunião entre Edinaldo Rodrigues, Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, o Edinaldo é o presidente, né, agora reeleito, né, mais uma vergonha aí da CBF, reeleger o Edinaldo com unanimidade, né, entre dirigentes, clubes, federações. Negócio inacreditável, mas isso é um papo para outro vídeo. Edinaldo, Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e também Dorival Júnior vão se reunir sexta-feira agora, e não deve terminar de maneira diferente nessa reunião que não com a saída de Dorival Júnior, cara. Pelo menos essa é a expectativa de todo mundo. Rapidamente, tá? Antes de continuar o vídeo, eu sou o Matheus Santana, sou jornalista, trago aqui resenhas esportivas toda semana e espero a tua inscrição aqui, me dá essa moral, vai se inscreve aqui no canal. Que tá desesperado com esse filme de terror chamado Seleção Brasileira, principalmente depois da Copa do Mundo de 2022. Que saudade do Tite, hein, gente? Difícil dizer isso, né? Porque o Tite foi um fracasso em Copas do Mundo e acho que, de fato, nas Copas ele foi mal, tomou decisões ruins. Mas o trabalho do Tite, sim, tinha uma ideia, tinha uma filosofia, você via um padrão, você via a ideia que ele queria construir na seleção brasileira, o que ele planejava para cada partido. O Tite é, sim, um estrategista, diferente do técnico Dorival Júnior, que completou agora, recentemente, um ano no comando da seleção brasileira. E se você perguntar para qualquer pessoa na rua que assistiu qualquer jogo da seleção, ou perguntar para um especialista, ninguém vai saber dizer qual o estilo de jogo do técnico Dorival Júnior, o que ele quer fazer na seleção brasileira. Qual que é a ideia da seleção brasileira, cara? O que o Brasil queria fazer ontem contra a Argentina? O que quis fazer contra a Colômbia? E nas outras partidas? A gente não sabe, parece que é um catadão, sabe? O Dorival Júnior não sabe o que fazer na seleção brasileira. Ele não tem tamanho, e a gente já falou sobre isso, porque um exemplo muito claro, né? Pode passar despercebido para alguns, mas aquela cena dele na Copa América ano passado, levantando o dedo na hora da rodinha, antes dos pênaltis, cara, aquilo lá foi inacreditável. Mostra que ele não tem autoridade para com os jogadores. Então, assim, o Dorival não tem tamanho, não tem ideia, caiu na seleção brasileira de paraquedas, porque vinha de bons anos, de fato, em trabalhos nacionais, né? Tanto no Flamengo. Não foi um trabalho espetacular, mas ele ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores. E assim, o próprio Flamengo deu o recado, né? Não quis continuar com o Dorival Júnior porque não acreditava no trabalho do treinador, apesar de ter ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores. Acho que foi uma decisão acertada do Flamengo, tá? E o Dorival no São Paulo de fato foi muito bem. Ganhou a Copa do Brasil e sim, conseguiu fazer um time muito competitivo, reinventar alguns jogadores, o próprio Alisson como volante, que foi, para mim, a grande sacada do técnico Dorival Júnior. Então, a gente não vê isso que o Dorival fez nos últimos anos na seleção brasileira, né? Tanto no Flamengo quanto no São Paulo, a gente não vê ele aplicando isso na seleção brasileira. É inacreditável, cara. Ele tá completamente perdido. Não tem como o Dorival continuar. E assim, rapidamente, tá? Tô com a minha colinha aqui do lado. Marcas negativas do técnico Dorival Júnior. Dorival tem 16 jogos no comando da seleção brasileira nesse um ano. 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Parece que não é tão ruim, mas o desempenho de campo, dentro de campo, de fato, preocupa e preocupa muito. Ele tem um aproveitamento de 58%, não coloca entre os melhores treinadores da seleção brasileira, coloca ele bem para baixo, para ser bem sincero, principalmente nesse recorte atual, né, recente. Ele fica ali só à frente do Fernando Diniz e do Ramon Menezes, que assim, gente, depois da Copa do Mundo de 2022, a gente tá vivendo um filme de terror, cara. Ramon Menezes, horroroso, horroroso. Sem palavras, cara, pro Ramon Menezes. Não vale nem a pena a gente entrar numa análise mais aprofundada, né? Ele tem o pior aproveitamento. Acima dele, o Fernando Diniz, que também, cara, sim, não foi preparado para estar na seleção brasileira. De fato, eu acho que foi muito cedo pro Diniz dar esse passo, apesar dele ter ganho a Copa Libertadores. Assumiu a seleção como um interino, né? Não planejaram, de fato, para ele ser o treinador da seleção brasileira, para ele ser interino enquanto esperava-se o Carlo Ancelotti. E ele comandou Fluminense e Seleção Brasileira ao mesmo tempo, o que dificultou ainda mais, cara. Então, assim, deram um tiro no pé com a escolha do Fernando Diniz. Isso também era óbvio na minha visão, mas pro Edinaldo, que não entende absolutamente nada de futebol, isso não é. Depois da escolha do Dorival Júnior, tá claro para todo mundo que não tem a menor condição, cara, do Dorival ser técnico da Seleção Brasileira. Recordes negativos, tá? Que o Dorival tá atingido, né, com a Seleção Brasileira, que já conquistou esses recordes negativos, já bateu esses recordes com a Seleção Brasileira. Pior derrota do Brasil em eliminatórias. Em toda a história das eliminatórias sul-americanas, essa derrota por 4-1 foi a pior da história, cara. Olha isso, né? Olha o tamanho disso. O Brasil sofreu em 2 jogos o mesmo número de gols que sofreu em todos os jogos da eliminatória de 2022 com o técnico Tite. Nesses últimos jogos aí, sofreu 5, né? 1 da Colômbia, 4 da Argentina.
Em toda a eliminatória para a Copa de 2022 no Catar, o Brasil sofreu os mesmos 5 gols que sofreu nas últimas 2 partidas. Olha o nível, cara, que tá a seleção brasileira. O Brasil sofreu 2 gols em menos de 15 minutos depois de 70 anos, tá? A última vez tinha sido para a Hungria, na Copa de 54, se não me engano. O Brasil perdeu aquele jogo por 4-2, acabou eliminado nas quartas de final para a equipe da Hungria. E aí tomou novamente agora, né? 2 gols em menos de 15 minutos. Até confirmando aqui, é exatamente isso, tá? 2 gols em 15 minutos. O Brasil não levava 2 gols em menos de 15 minutos em uma partida oficial desde 1954. Exatamente isso que eu acabei de falar. Há 70 anos. Tomou 4-2 da Hungria nas quartas de final da Copa do Mundo de 54, tá? Então, assim, mais uma marca inacreditável. Pior derrota depois do 7-1, tá? Então, assim, teve o 7-1, pós 7-1, essa é a pior derrota do Brasil. E a pior derrota para a Argentina em 61 anos. Cara, assim, é previsto, inacreditável, e todo mundo que previa, fazia uma prévia desse jogo, como é que vai ser, né? Como é que a Argentina vai se escalar, né? Como é que o Scaloni, perdão o trocadilho, né? O Scaloni vai escalar a Argentina. Todo mundo falava que ia colocar 4 meio-campistas. E era óbvio, cara, que a Argentina ia ganhar o jogo no meio-campo. Só o Dorival Júnior que não conseguiu entender isso, cara. Se você não tem a bola, como é que você vai ser melhor que o seu adversário? A não ser que você tenha um plano de jogo muito estratégico, se defender muito bem, sair em espetadas, né? E poderia ser essa a ideia da seleção brasileira, porque você tem jogadores muito rápidos. Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, você pode ter o próprio Matheus Cunha, que não é tão velocista, não é um velocista de fato, mas é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. Então, assim, você poderia explorar esse tipo de estratégia contra a Argentina, que ia tentar te dominar dentro de casa. É uma seleção que mostrou ser muito, mas muito melhor treinada do que a seleção brasileira. Não tem nem comparação, né? Atuais campeões mundiais. E mais uma vez o Scaloni deu uma aula, cara, de saber o que o elenco dele pode entregar, o que ele tem nas mãos e o que ele pode fazer com o tipo de jogador que ele tem. O Scaloni não tem pontas, velocistas. Ele tem meio-campistas. Colocou Thiago Almada, Depou, McAllister, Enzo e todo mundo que ele quis colocar. Depois entrou o Simeone. Cara, encheu de meio-campistas, dominou, controlou o jogo com a bola no pé. Fez a seleção brasileira, atropelou a seleção brasileira, não tem nem o que dizer, cara. Sim, os números ficam até mais constrangedores ainda, mas nem vou trazer os números, cara, porque vocês viram a partida que eu vi. Então, assim, o Dorival Júnior não conseguiu ler isso, cara. Não conseguiu armar uma estratégia para combater o meio-campo da Argentina. Então não tem outra solução a não ser a demissão dele. Pro lugar dele, Renato Gaúcho, fala-se. Não acho que o Renato Gaúcho é um técnico que me salta aos olhos, né? Mas é um cara muito bom gestor, e o Renato Gaúcho é um cara que faz o simples, não vai inventar na seleção brasileira. Já seria um nome melhor do que o Dorival Júnior. Fala assim, Abel Ferreira, não sei se o Abel aceitaria, né? Mas gosto do Abel Ferreira, tá? Apesar de que ele tem um problema de tratamento aí com a imprensa, né? Principalmente, né? De trato. Mas acho que é um cara super estrategista, um cara que tem total condição de assumir a seleção brasileira e já mostrou ser um cara muito bom em Copas. É um cara muito bom para ler o jogo e para pensar numa estratégia. O Abel Ferreira é estrategista, cara. Esse cara, sim, eu queria ver na seleção brasileira. A volta do Tite, muito difícil, tá? Me agradaria, sinceramente, porque é muito melhor que o Dorival Júnior, mas acho que também não, cara. Para voltar pro Tite, acho que seria dar um passinho atrás de novo. Temos que pensar em coisas novas, né? Renato Gaúcho, vejo como possibilidade, tá desempregado, né? Renato Gaúcho é um cara que acho que poderia ir muito bem, né? Como um bom gestor que é, fazendo o simples. Tenho certeza que ele entregaria muito mais do que o Dorival Júnior. É um boleiro, um cara que conhece, foi um baita no jogador e como treinador é subestimado, tá? O Renato é um cara subestimado como treinador. Fala-se em Jorge Jesus, mas dizem que o próprio Neymar já podou, né? Já deixou claro para a CBF que não quer o Jorge Jesus porque foi traíra com ele, enfim. O relacionamento deles no Al Hilal ali não foi dos melhores. Quero saber de você, quem que você imagina para técnico da seleção brasileira. Falou-se em Carlo Ancelotti de novo, cara, não bota a menor fé nisso, tá? Não podemos entrar nesse ciclo de novo de esperar o Carlo Ancelotti. Com todo respeito que o Carlo Ancelotti merece, né? Porque é um treinador de primeiro nível, seria fantástico tê-lo na seleção brasileira, mas acho que é uma coisa fora da realidade, né? Treinador do Real Madrid, meu amigo, não vai sair para ser técnico da seleção brasileira, ainda mais essa bagunça que tá agora. Gostaria? Gostaria muito. Espero estar errado, tá? Espero que o Carlo Ancelotti venha, mas não imagino que ele vá aceitar. Palpite realista, Renato Gaúcho. Abel Ferreira seria o nome ideal para mim, mas não sei se ele sairia do Palmeiras. Para você, quem que é o técnico ideal para a seleção brasileira? Me dá uma moral, vai, se inscreve aqui no canal pra gente ter essa resenha cada vez mais frequente aqui no canal também. E deixa nos comentários a tua opinião, que esse momento
triste, esse filme de terror que está sendo assistir a seleção brasileira. Quero te escutar também. Abraço, até o próximo vídeo.